Voltar aqui para o Pacaembu agora, para a gente mostrar as escalações para você deste Corinthians e Vasco da Gama, um grande clássico do nosso futebol que você vai curtir, além de todas as informações da rodada. Vamos então aos times. Nós temos aqui a execução do hino nacional, ainda está em processo de arrumação ali para a execução do hino nacional. Vamos mostrar aqui a escalação do Corinthians. Júlio César é o goleiro com a número 1, o Eldinho, lateral direito, número 18, o Wallace, número 25, é o zagueiro pela direita, Leandro Castan, número 4, é o zagueiro pela esquerda, e Fábio Santos, número 6, na lateral esquerda. O meio de campo do Corinthians tem Ralf, número 5, Paulinho, número 8, são os dois volantes. E aí nós temos uma linha de 3 homens que encostam lá no ataque, né? Pela direita o William com a número 7, pelo meio número 20 o Danilo e pela esquerda o Jorge Henrique, vestido a camisa número 23. E lá no centro do ataque, Liedson com a número 9, tem 4 gols no campeonato. Liedson está aí já brigando pela artilharia. O técnico é o Adenor Bach e o Tite. Os jogadores já se cumprimentaram. Temos um problema, me parece, no som aqui no Pacaembu e, portanto, ele não vai ser executado hoje. Vamos à escalação do Vasco. Fernando Praz, número 1. Na lateral direita, Wagner, número 23. Os zagueiros, Dedé, 26 e Anderson Martins, 25. Na lateral esquerda, agora mais titular do que nunca, Márcio Careca, 32. O Ramon foi negociado com o Corinthians. Meio de campo tem Rômulo, número 37. Aí um pouco mais à frente, pela direita, número 8, Juninho. E pela esquerda, número 6, o Felipe. Fez continência ali o Juninho Pernambucano. E centralizado, encostando nos dois atacantes, o Diego Souza, número 10. O ataque tem Éder Luiz com a 7, Alexandro com a 9. Esta escalação escolhida pelo técnico Ricardo Gomes. A disposição tática do time do Vasco no campo de jogo tá aí para você. Apita o jogo, tá aí o Leandro Voaden. Ele é da FIFA e da Federação Gaúcha. Auxiliares, José Chaves, Franco Filho e Marcelo Barisson. Ambos do quadro especial da CBF. Tudo pronto aqui no Pacaembu. Nós já tivemos o destaque do Juninho Pernambucano e o Abel Neto está acompanhando o lado corintiano. Boa noite, Abel. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Pois é, o Edson ouviu o Juninho Pernambucano e é uma preocupação do técnico Tite. Ele deu muitas instruções pedindo para os jogadores evitarem as faltas ali perto da área, as faltas laterais. Por outro lado, aposta muito na boa fase de Liedson, artilheiro do time na temporada com 15 gols. No último jogo aqui no Pacaembu ele fez 3. Aquela goleada contra o São Paulo. Luiz. Muito bem, Abel. Nós temos aí os jogadores do Vasco, o Rômulo, que vai ter a responsabilidade de ser o marcador, o Alexandro, Vasco campeão da Copa do Brasil, expectativa de se desenvolver um bom trabalho também neste Campeonato Brasileiro, embora já tenha uma vaga garantida na Libertadores. São as últimas providências do Leandro Voaden. Eu estou aqui com o Júnior, com o Renato Marcília. São os nossos comentaristas nesta noite fria aqui no Pacaembu. Ainda bem que não tem aquele vento tradicional, né? A semana começou gelada em São Paulo. Segunda-feira, nesse horário, a gente tinha 5 graus aqui em São Paulo. Hoje melhorou um pouquinho. Temos aí a temperatura batendo nos 11 graus aqui em São Paulo. Juninho, de volta ao futebol brasileiro, de volta ao Vasco da Gama. Nesse momento, o Leandro Voaden chama a atenção ali dos jogadores para que seja respeitado 1 minuto de silêncio. Em homenagem ao ex-presidente Itamar Franco, e por esse motivo, Luiz, também não foi tocado o hino nacional brasileiro pelo luto oficial. Autoriza Leandro Voaden. Bola rolando, está valendo no Pacaembu. Para o Corinthians vale a liderança. Para o Vasco a recuperação. E a saborosa volta de Juninho Pernambucano. Você vai acompanhar os outros jogos simultâneos, lances de Flamengo e São Paulo, de Ceará, Atlético Mineiro. Também os jogos que já têm resultados definitivos. Tudo isso para você em mais uma transmissão do Brasileirão aqui pela Globo. Está marcada a primeira falta pelo Voaden, favorecendo o time do Vasco. Falta cometida sobre o Anderson Martins. Rapidamente Juninho já faz a cobrança. Tentou um esticão lá na ponta direita, bateu muito forte na bola. Primeiro toque na volta. Acabou estranhando um pouquinho, enquanto você via ali o Anderson Martins voltando para a sua posição. Júnior, sua expectativa, um Vasco em tese com 3 volantes, mas 2 deles bem ofensivos, Juninho e Felipe, e um Corinthians que praticamente tem o time titular, à exceção do Chicão, que está com a Midalite, o zagueiro, e não está jogando. Boa noite, Júnior. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos.
Eu acho que existe uma expectativa não somente pelo rendimento do Juninho, mas também a forma como o Vasco vai usar todos esses jogadores de qualidade técnica realmente muito grande, Luiz, mas a disposição, principalmente na parte defensiva, é o que a gente vai ver no jogo. O Corinthians, líder do campeonato, em fase muito boa, tem o Chicão fora do jogo, mas em compensação o time continua com aquele excelente entrosamento. O Voaden está marcando agora a falta sobre o Diego Souza. Os jogadores do Corinthians reclamaram muito de que o Diego teria feito falta, enquanto que o Ceará abre o placar sobre o Atlético Mineiro. Para o Ceará, bom gol do Marcelo de Castro, que por sinal está voltando hoje. Centroavante Marcelo de Castro a ser titular do time do Ceará. E o Galo em crise depois da goleada sofrida por Internacional por 4-0. Primeira falta, primeira possibilidade para Juninho Pernambucano. Dos grandes chutadores dos últimos 10, 15 anos do futebol brasileiro. 34 metros e 70 a distância da bola para a linha de gol. O Juninho está autorizado, partiu o Juninho. Já bateu no canto. Gol! Está de volta! Juninho Pernambucano! Um exímio chutador dos mais completos dos últimos tempos do futebol brasileiro. O kick da bola na linha da área. Observe lá. E a linha acabou fazendo com que a trajetória mudasse. O Júlio César caiu atrasado. E o Juninho foi para a torcida. Foi para o abraço. Na segunda vez que ele botou o pé na bola. É uma das grandes armas do Juninho, né? Não só na cobrança direta, mas nos passes, nas bolas paradas. Dá de volta o Juninho. 56 gols com a camisa do Vasco. Bastaram 2 minutos para o Juninho já dar um cartão de visita. E que cartão, hein, Júnior? Realmente, Luiz, eu acho que essa expectativa que existia, primeiro que a gente tá falando de um profissional na verdadeira acepção da palavra. Inclusive o Juninho ficou nesse período agora, antes de vir para o Vasco, treinando com o Vitorino lá no Catar para chegar aqui em ótimas condições. Segundo, ele passou todo esse período agora, quando chegou, treinando falta. Para o quê? Para começar a se ambientar com a bola. Você vê que ele dá uma batida diferente daquela que normalmente ele bate com o peito do pé. E o Vasco se manda pela direita com o Éder. Vai para cima da marcação do Fábio. Tocou mais atrás no Fagner, fez o cruzamento. Apareceu o Wallace tirando de cabeça. Jorge Henrique domina. Aí tentou o Paulinho, deu um bico lá para a ponta esquerda para o Edson. Quem chegou foi o Dedé, toca de cabeça na direita. Fagner, a bola foi desviada. Chegou tocando o Ralf, a bola vai saindo pela linha de fundo. Luiz. Escanteio favorecendo o Vasco, diga. O Juninho que se despediu do Vasco com gol na final da Taça João Avelange em 2001, de 2000, mas já acabou sendo em 2001. E antes do jogo, o presidente Roberto Dinamite disse que o Juninho bate falta melhor do que ele batia. E o Juninho vai para a cobrança do escanteio. Partiu o Juninho, já vem levantamento. Muito forte, a bola vai passando por todo mundo e sobrando com o William. Essa é cara nova do Corinthians no ano de 2011, certamente já caiu na graça da torcida. Voaden está marcando a falta que favorece o time do Corinthians em cima do Paulinho. Renato Marcília, sua expectativa para a arbitragem do Voaden e seus assistentes. Boa noite, Renato. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Um árbitro já afirmado da FIFA, todos conhecem. Ele tem como característica deixar um pouco o jogo andar, fluir com mais naturalidade. Agora, agindo assim, muitas vezes ele deixa de marcar algumas faltas, né, que acontecem durante o jogo. Isso é perigoso, de certa forma, para o controle da partida. É um levantamento lá para o Danilo. Anderson Martins já para de cabeça, a bola vai ficando com o Rômulo. O Adam entendeu que essa roubada do Danilo foi limpa. Jorge Henrique devolveu no Danilo. Tentou o drible, clareou para o pé esquerdo, chegou ali o Fagner. Deu um chute, a bola saiu desviada e sobrou com o Juninho. Recuperação do Fábio Santos. Ele toca no Ralf, que recua lá atrás com o Castan. Mais uma vez aí o Ralf. E o Paulinho do lado dele, o Paulinho que desfalcou o Corinthians no jogo contra o Bahia. Aliás, a dupla de volantes do Corinthians, Ralf e Paulinho, tem sido meio que um esteio, né? Uma sustentação desse time que o Tite construiu. E o Corinthians se manda pela direita. Aí dominando o Eldinho, tentou o chute para a defesa do Fernando Praz em 2 tempos. A impressão que essa bola bateu no rosto do Fernando Praz, né? Ele tentou talvez a defesa definitiva, observe lá. Não, foi no peito mesmo. E depois o Edson se apresentava, mas o Fernando Praz fez a defesa. Olha, hoje nós tivemos a vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio por 2-0.
Terceira vitória consecutiva do Cruzeiro, dirigido pelo Joel Santana. Outra vez com 2 gols do Montijo, né? Na estreia e também hoje. O Montijo chega a 6 gols, é artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Aí o Dedé, quando de cabeça lá para o Fernando Praz. O Internacional venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Gol do Oscar, que estava lá na seleção sub-20, foi liberado. O Avaí empatou com o Bahia em 2-2, fez 1-0, o Bahia virou. Depois o Avaí acabou empatando com o Gustavo Bastos, mas no finzinho do jogo, meio do segundo tempo ali, placar final 2-2. Avaí e Bahia. O Avaí segue na zona do rebaixamento e o Bahia segue sendo um bom visitante, né? Nas últimas 3 partidas, 2 vitórias e 1 empate jogando fora de casa. Isso mostra a regularidade, né, Luiz? E o primeiro gol do Montijo tem que ver, Luiz. Uma bola cruzada do Fabrício, ele pegou de primeira. Depois a gente vai ver no intervalo, né? Certamente o nosso show do intervalo vai mostrar mais uma pintura feita pelo nosso Montijo. Vai jogando o Corinthians ali pela esquerda. Danilo devolve no Jorge Henrique. Patinou. Chegou Rômulo. Sai jogando camisa 37. O Vasco jogando com esse uniforme novo. Foi lançado essa semana. Não tem a cruz atrás, né? O número fica mais visível. Tá belíssimo o desenho da camisa do Vasco. Bola tocada na esquerda para o Márcio Careca. Agora titular, já vinha sendo, né? Tinha barrado o Ramon, que pediu para sair e acertou com o Corinthians. Vai chegando lá o Eldinho. Luiz. Sim. E você falava, né, da dupla de volantes, Ralf e Paulinho. É bom lembrar que o Corinthians ainda tem a melhor defesa desse Campeonato Brasileiro, agora com 4 gols sofridos, né? Essa é a 7ª partida do Corinthians, mas o time não levava gol há 3 jogos. Os últimos 3 jogos, 3 vitórias, não sofreu gol, agora já levou esse gol aí no comecinho do jogo. Aí o Fagner. Jorge Henrique se apresenta na marcação. Tentou a jogada mais à frente, Alexandre deixou para o Éder Luiz. O Éder Luiz tem uma velocidade impressionante, né? Deu a impressão que ele não ia chegar, mas o Fábio Santos estava na jogada e botou essa bola para escanteio. É o segundo escanteio no jogo, favorecendo o Vasco. Os 2 da partida, ambos para o Vasco, sempre com o Juninho na cobrança. Você vê o movimento, o Júlio César orientando ali os seus companheiros. O Vasco tem os 2 zagueiros, são altos, o Dedé e o Anderson Martins, além do Alexandre. O Juninho agora mudou o jeito, bateu mais curtinha, quase na primeira trave ali. Jorge Henrique tirou, mas a bola voltou, sobrou com o Fagner. Faz o levantamento, subiu o Castan, mas o Diego Souza estava voltando. E o juiz marcou o impedimento do camisa 10 do Vasco da Gama. O Diego está até fazendo um gesto assim pro Voaden, como eu não participei do lance. Mas a bola foi lá na direção dele, ele estava buscando posição no campo de jogo, né, Marcos? Exatamente, de alguma forma está interferindo e chamando a atenção do zagueiro sobreiro, olha ali. Você vai ver no cruzamento, na sequência, como olha, a bola vai na direção dele. Ele demorou para fazer aquele gesto, aquele jeitão de que não vou jogar. Aí o Jorge Henrique. Toca o Fagner, lateral que favorece o time do Corinthians. 1-0 Vasco, gol do Reizinho que está de volta. Aí o Danilo. Dedé foi na marcação, justa apitando e marcando. A falta que favorece o time do Corinthians. Jorge Henrique cobrando para o Danilo. Cochilou o Fagner. Danilo fez o cruzamento, foi muito alto para o Liedson. O jogo está 1-0 para o Vasco. Foi o gol da volta do Reizinho, Juninho Pernambucano. O Júlio César foi enganado pelo kick da bola. Você vai observar na linha da pequena área. Olha lá. Normalmente, por conta da tinta que fica ali, a linha fica um pouco mais dura. E a bola toma uma velocidade, Luiz, em função do sereno. Tem uma outra coisa, por experiência, os goleiros, quando a bola vem assim para quicar na frente, eles ficam em pé, eles não caem, esperam para ir na bola no último momento, coisa que o Júlio não fez. Corinthians tomando a iniciativa pela direita, o Eldinho vai tentar o fundo. Acabou sendo desarmado pelo Felipe. O lateral favorece o time do Vasco ali pela esquerda. Por enquanto, 1 para o Ceará, 0 para o Atlético. 1 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Flamengo e São Paulo está 0-0. O Brasil inteiro ligado no Brasileirão. E aí o Corinthians com o Paulinho. Tentou jogada para o Ralf. Apareceu o Éder Luiz ajudando. Perdeu para o Ralf, ele bate bem. Fernando Praz defendeu. Bola voltou no William. Márcio Careca tirou, a bola volta no Eldinho. Eldinho recebe do lado direito. Márcio Careca chega tocando. O Corinthians chega à primeira finalização. A Fiel vem com o time. Isso é uma empatia impressionante mesmo. O lateral cobrado. Vai subindo o Felipe. Resvalou de cabeça. Aí o Dedé parando. Vai subindo o Jorge Henrique. Dedé foi na dividida com o Liedson.
Os dois partiram, os dois parados no arranque, né? O Liedson até saiu um pouquinho na frente, mas o Dedé conseguiu se recuperar. E o Dedé de novo, aparando de cabeça. A bola voltou, Jorge Henrique pegou bonito e reclamou de falta, mas o juiz entendeu que não foi. Mas ele pegou direto, a gente vê o Éder Luiz, ele bobeou. O Ralf bate muito bem, embora não faça muitos gols, né? E você está revendo na nossa câmera colocada ali dentro do gol, né? A defesa do Fernando Praz. E na sequência o chute do Jorge Henrique, que saiu à esquerda aí do Fernando Praz. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola retornável, mais felicidade, mais economia. Temperatura na casa dos 11 graus em São Paulo, mas sem o vento. Embora fria à noite, está suportável. Aí o Fábio Santos vai ter a concorrência do Ramon agora ali pela posição de lateral esquerdo do Corinthians. O Wallace tentou a jogada para o William, de primeira para o Eldinho, o toque foi muito forte, o lateral favorece o time do Vasco ali pela esquerda. Chega do Márcio Careca, arremessando para o Alexandre. Danilo aprofunda para o Liedson. Chega o Anderson Martins, acompanhou, a bola vai saindo. Lateral que favorece o time do Vasco ali pela esquerda. Fim de semana de muito esporte na tela da Globo. Sábado e domingo às 9 da manhã tem o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Sempre às 9 da manhã o treino que define as posições. Domingo a corrida. Chegamos à 9ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Sábado à tarde, Brasil em campo, Copa América, Brasil e Paraguai. E domingo à tarde, o futebol do Campeonato Brasileiro. E de sexta para sábado, o Corujão do Esporte. E domingo pela manhã, um esporte espetacular. Que você não perde nenhum lance. O melhor do esporte brasileiro passa na tela da Globo. Ali o Fábio Santos para fazer a cobrança do lateral. Jogou o Dedé, entrega para o Éder Luiz. Empréstimo renovado até o meio do ano que vem. É jogador do Benfica, contrato novo. Aí você vê os jogadores à disposição do técnico Tite, que está lá em pé no alto do seu vídeo, quase saindo do vídeo, né? Os jogadores à disposição são o Renan, o Paulo André, que é zagueiro, o Moradei, que joga de volante, o Moraes, que é meia, o Edenilson, que é volante, meia, o Alex, que é o Alex do Inter, meia, atacante, e o Emerson Sheik, que é o primeiro ali que apareceu, meio de passagem ali, opção para o ataque do time do Corinthians. Tite, por sinal, diz que o Alex disputa a posição com o Danilo, né? Eles fazem uma linha de 3 meias e o Alex seria esse homem mais centralizado, embora o Alex tenha começado como lateral esquerdo e brilhou no Internacional jogando de meia, né? Meia esquerda clássico. Falta sobre o Jorge Henrique, cometida pelo Fagner. Luiz, diga. Você falava sobre a renovação do Éder Luiz, outra renovação em andamento, ou na verdade um novo contrato, é o do Eduardo Costa, que foi substituído hoje pelo Juninho Pernambucano. Ele está na França, negociando a rescisão de contrato com o Mônaco. A expectativa é que semana que vem ele assine um novo contrato com o Vasco, provavelmente por 2 anos, Luiz. Já tem até o novo número, né? Ele passou a 8 para o Juninho, tá aí o Juninho de costas, já ficou de frente agora. Ele vai ser o número 28, o Eduardo Costa. Falta para o Corinthians, o William para fazer a cobrança. O Wallace, o zagueiro, levantamento, subiu para fazer o corte, o Alexandre, o Fernando Praz saiu. Foi precavido, deu um soco, tirou, botou na esquerda, chega Márcio Careca. De propósito, chutou contra o corpo do Eldinho e a bola vai sair bem lateral, que favorece o time do Vasco. Amanhã, depois de Lara com Z, começa a nova temporada de Amor e Sexo com Fernanda Lima. Paulinho trabalhando no meio. Não dominou o Ralf, a bola passou, sobrou do lado esquerdo com o Fábio Santos. Aí o William. O William domina, do lado esquerdo, já inverteu com o Jorge Henrique. Botou pro Danilo, foi pro fundo, devolveu pro William, que bolão! Tocou no Rômulo, sai jogando o Dedé. Que visão teve o Danilo agora, né? Dava a impressão que ele ia cruzar, botar essa bola lá na área, né? No meio, no alto. Aí o Felipe trabalhando com o Diego Souza. Na esquerda, Márcio Careca. De novo no Diego Souza. Outra vez do Márcio Careca, no meio para Felipe. Felipe dominou, tentou o drible. Descolou uma solução diferente ali. O Felipe entre as pernas do Ralf. Mas ele se recupera. Sai jogando para o Corinthians. É um jogador de um vigor físico que impressiona. A torcida gosta. Ele toca de calcanhar para o Jorge Henrique. E essa linha de 3 do Corinthians, o Júnior destacava isso sobre a seleção brasileira, né? Que
o Neymar e o Robinho ficaram tão fixos, né? Que o Corinthians com o Jorge Henrique e o William, quando eles têm a posse de bola, é uma bagunça só, no bom sentido. Eles trocam de posição o tempo inteiro, né, Júnior? Confundem completamente. Deixa de ser uma jogada previsível, Luiz, quando tem essa movimentação desses homens. Aí o Danilo levou para o pé esquerdo, que é o bom. Danilo tentou para o Jorge Henrique. Bola volta pelo meio, sobra com o Ralf, ele trabalha do lado esquerdo. Fábio Santos, Jorge Henrique. E agora vai jogar com o Paulinho. Paulinho joga mais à frente na direita com o Eldinho. O Helder, que veio do Paulista de Jundiaí para o Corinthians. Sendo marcado pelo Márcio Careca. Balançou o corpo, o Márcio deu bote. Eles ficaram brigando pela bola, melhor para o Márcio Careca. Aí o Wallace, jogador revelado pelo Vitória da Bahia. O capitão Chicão está com uma amidalite em função do frio que fez em São Paulo no início da semana. E está desfalcando por isso. Ficou muito debilitado, né? Dormiu mal, não pôde treinar. É o capitão do time, certamente é o jogador que faz falta, especialmente pela liderança. E pela bola parada também, né? William. Aí o Eldinho. Já passamos de 17 minutos de bola rolando no primeiro tempo no Pacaembu. Leandro Castanho fez o levantamento. Que bolão pro William. William dominou. Liedson pedindo. Liedson se desmarca. Recebeu, tentou bater. Foi atrapalhado pelo Rômulo. E segundo a arbitragem, tiro de meta. O Liedson tá com aquela cara de decepção, né? Olha a bola. Que enfiada do Castanho pro William. E aí, Marcília, foi escanteio ou foi tiro de meta? Foi escanteio. O Voaden esperou pelo Barisson, o Barisson esperou pelo Voaden. Nenhum E os dois erraram. Os dois erraram, pô. Acharam mais fácil marcar o tiro de meta. Pô, Zé, não achei tão simples assim, né? Mas a trajetória, Luiz, ele estava virado para bater pro gol, né? Se a trajetória foi para o lado da bandeirinha, porque ela deve ter tido algum desvio. A não ser que tenha sido desvio no pé esquerdo do Liedson. Pode ser. Aí já é complicado. Olha, mais uma vez, ela bate claramente no pé do Rômulo, hein? Claro. Seria escanteio, né, Marcelo? Exato. A colocação do Júnior é perfeita. Existe circunstância no futebol que você marca ou não uma determinada bola em função da trajetória. Se ela segue a trajetória normal, se ela desvia. E aí foi muito claro. Os reservas à disposição do técnico Ricardo Gomes no banco do Vasco da Gama são estes, os jogadores, né? O Alessandro, o Douglas, que é zagueiro, o Alan, que é da seleção sub-20, está aqui, joga na lateral no meio, o Gilmar no meio, Bernardo meia, Elton e Leandro, atacantes. O Leandro, por sinal, é esse primeiro aí. O Leandro, que jogou no São Paulo, no Grêmio, e o Ricardo Gomes, que tem encantado a todos em São Januário pela postura, pela forma limpa de trabalhar, né? A gente está vendo aí o Ralf meio irritado com a falta que ele sofreu ali do Diego Souza. Que o Voaden marcou e o Corinthians já vem para o ataque. Aí o Fábio Santos domina do lado esquerdo. Ceará 1-0 no Atlético Mineiro. Flamengo e São Paulo 0-0 no Engenhão. À medida que os lances importantes forem acontecendo, você vai curtindo na Globo. E no show do intervalo, os gols dos jogos encerrados. E os lances que estarão se sucedendo agora nos jogos das 9h50, horário de Brasília. E ainda informações da Copa América. A Argentina está jogando contra a Colômbia, depois da estreia com empate contra a Bolívia. Expectativa da recuperação do time do Messi hoje. E o Brasil no próximo sábado, 4 da tarde, contra a seleção do Paraguai. É um jogo já de outro nível, especialmente por conta do adversário, né? Que sabe jogar muito mais, tem ido às últimas Copas. E a gente espera que a seleção evolua no próximo sábado. Estamos todos na torcida para que o time se encaixe nesta Copa América que está acontecendo na Argentina. Agora há pouco a Colômbia teve a primeira grande chance do jogo que está acontecendo em Santa Fé, na gelada Argentina. Éder Luiz de calcanhar para o Rômulo. Aí Alexandre, Juninho Pernambucano. Ele fez o gol do jogo. Vasco vai vencendo por 1-0. O estádio de Santa Fé se chama Cemitério dos Elefantes. É lá que a Argentina está jogando. E assim que a bola parar de rolar, entra em campo o placar da rodada. Com a apresentação do Alex Escobar, tudo desta 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e outros destaques para você. E na sequência, o Jornal da Globo, as principais notícias do Brasil e do mundo. Danilo, do lado esquerdo, domina bem o Danilo. O William pedindo, ele tocou para o William. Limpou, chegou o Anderson para
fazer o corte, queria pênalti o time corintiano. O chute do Ralf. Olha, sobra com o Felipe. Diego Souza recebe, tentou o drible em cima do Eldinho, mas o Paulinho não permite que ele conclua a jogada. O Diego se esforçou, conseguiu tocar ainda na bola. Ficou com o Wallace, ele vira o jogo para o Castan. Vai jogando aí o Leandro Castan. Tentou levantamento para o Jorge Henrique. Mais uma vez o Dedé. Tem sido um dos grandes destaques do Vasco. O lateral cobrado, Fábio Santos, vai levando, trouxe de volta para o pé esquerdo, arrumou para o Jorge Henrique, fez o levantamento para o William, tocou de cabeça, espalma pela linha de fundo. O William subiu com o Márcio Careca, os dois são pequenos, e o Fernando Praz fez essa defesa, de novo para você. Plasticamente um lance muito bonito, tanto o cruzamento, a cabeçada e a defesa do Fernando Praz. William para fazer a cobrança do escanteio, Danilo subiu, a bola passou, Jorge Henrique dominou, de esquerda foi travado, bola voltou, chute do Ralf. Pegou de primeira e uma contribuição generosa do Fernando Praz. O chute do Ralf, a bola passa sobre o corpo do Praz, a visão está encoberta, tudo bem, mas o chute vem na direção dele e o Ralf abre o sorriso e vai comemorar com a fiel torcida. Primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians empata num chute de fora da área, por sinal, o segundo do Ralf, né? Ele vive tentando, não faz muitos gols. E hoje acertou. Aí o Fagner, pela direita, cruzamento, a bola passa na frente do gol do Corinthians, é só tiro de meta. Empatado o jogo. Júnior. Bem, Luiz, a verdade é que o Vasco fez o gol com 2 minutos. Não vou dizer que recuou, porque esse recuo é quase que inconsciente. Não estava conseguindo encaixar a bola do contra-ataque. A bola estava batendo e voltando. O tempo todo o Corinthians já tinha criado pelo menos 2 boas ocasiões antes de chegar ao seu gol. Tem que mudar a postura, né? Não pode ficar só se defendendo, jogando contra um time tecnicamente bom e principalmente bem entrosado em função das jogadas que organiza pelas 2 laterais. Edson tentou pro William. Márcio Careca dá um bico lá pro ataque. Leandro Castanha para de cabeça. Jorge Henrique, a bola passa, sobra com o Danilo. Jogou o Anderson Martins ali na cobertura. O Danilo tentou um calcanhar, mas o Éder Luiz recupera para o time do Vasco. Olha o Fagner, deixou essa bola passar, quase perdeu para o Edson. Recuperou o Danilo, tocou no Jorge Henrique. Fábio Santos devolveu no Jorge, arrumou para o William, levou para o pé esquerdo, o chute saiu fraquinho, mas dominou o Jorge Henrique. O Dedé chegou. A bola, me pareceu, já havia sido tocada pelo Jorge ou pelo Dedé um pouco mais à frente. Mas é um lance de área que o Renato Marcília vai já decifrar pra gente. Olha o Edson recebendo lá no centro. A bola passou, Anderson Martins tirou. Luiz. Aí o Juninho. Falta, marcou o Voaden. Bom, a gente vai ter a repetição do lance lá de área do Jorge Henrique. Eu peço só um minutinho pra gente acompanhar aqui a interpretação do Marcílio. No domínio do Jorge Henrique, a bola já tinha ido à frente. Marcílio, como é que você viu o lance? O lance foi normal. O problema todo é que o Leandro Voaden estava na intermediária. E aí o torcedor olha, o jogador vê a distância que o árbitro dá e aí resolve chiar com razão. Se ele erra de perto, ninguém reclama. Acerta de longe, todo mundo acha que ele está inventando, né? Mas a decisão foi correta e tem que estar mais perto do lance. Aí o Fagner. Escanteio que favorece o time do Vasco. Chegou o Jorge Henrique, que tem essa função tática e ele desenvolve com uma facilidade. A torcida do Corinthians tem sempre uma coreografia nessa curva muito bonita. Todos, normalmente todos, a maioria, né, com a camisa preta. E o Fagner, você vê aí, ele vem para ser atendido. Ele teve um probleminha na perna esquerda. E o Juninho já se prepara para fazer a cobrança do escanteio. Acho que é um problema na caneleira ali que se soltou. Juninho fez o levantamento do escanteio, toque de cabeça do Alexandre, do Dedé. E a bola foi pela linha de fundo. Justa marcando apenas o tiro de meta. Luiz, em referência ao Fagner, ele amarrou a atadura com muita força. O que é que acontece? Com o esparadrapo. Ele vai cortar o esparadrapo, porque começa a dar uma cãibra e não consegue circular bem a perna. Você termina tendo um problema.
de família. Amanhã, depois de insensato coração. Com o empate, o Corinthians se sustenta na liderança. E é sempre bom lembrar que o Corinthians tem um jogo a menos. Embora o jogo seja contra o Santos na Vila Belmiro, né? Foi adiado em função do Santos estar ali disputando as finais da Libertadores. Wagner tentou a devolução para o Diego Souza. Paulinho recupera para o Corinthians. Tem o William mais pela direita. O Eldinho também se apresenta. O Eldinho. Melhor para o Márcio Careca. O Wallace. Fez o giro, ganhou bem do Alexandre. Ralf. Mais atrás do Castan. Você vê o Castan trabalhando do lado esquerdo com o Fábio Santos. Recebe o Danilo. Éder Luiz marca. Danilo joga mais atrás com o Ralf, que vira o jogo lá na direita. O Eldinho. O William vira a opção pela direita. O Paulinho se desmarca, vem pelo meio e toca no Paulinho. Aí Danilo protege de costas, ainda consegue uma virada rapidíssima com o Fábio Santos. Mas a fase do Danilo é ótima, né? Um passe aí do Danilo. Do lado esquerdo, Fábio Santos. Tentou pro Danilo. Rômulo. Fez o Lizardo, tocou no Fagner. E sofreu a falta cometida pelo Jorge Henrique. O gol do Corinthians, quer ver de novo? O chute de fora da área do Ralf. Olha só, o Jorge Henrique tentou. O Anderson Martins tirou. A bola ainda bateu na canela do Anderson Martins, olha lá. Na passagem. E o Fernando Praz caiu, a bola passou sob o corpo dele para empatar o jogo aqui no Pacaembu. Do outro lado, o goleiro sempre isolado, né? Comemora sozinho. Tudo é diferente para o goleiro, né? A roupa é diferente. Joga com as mãos e não com os pés. Olha, no Engenhão continua 0-0 Flamengo e São Paulo. São Paulo tem 15 pontos, está indo a 16 com esse empate, né? Número normal de jogos, está fazendo a sua 8ª partida. E o Flamengo, que é um dos invictos no campeonato, ao lado do Corinthians. O levantamento do Paulinho para o William. Dominou na ponta da chuteira, mas Márcio Careca se apresenta, faz o corte, entregou no Anderson Martins. Aí devolve no Márcio Careca. Felipe vira a opção ali do lado esquerdo. Ele trabalha com o Felipe. Alexandre. Aí protege de costas o Alexandre. O Wallace dá o bote e desvia a lateral que favorece o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Gol, o carro oficial da seleção brasileira. Jorge Henrique. Falta cometida pelo Juninho. O Juninho deu uma olhada pro Voado e o Voado só abriu os braços assim. O Juninho abaixou a cabeça e seguiu o seu fluxo normal. Aí você vê o Tite. Tite era zagueiro, parou de jogar antes da hora, teve um problema no joelho. Aos 28 anos jogava no Guarani. E depois da eliminação da Libertadores no começo do ano, na pré-Libertadores, muito se dizia. Tite era volante, né? Jogava de 5, de 8 às vezes, né? Mais meio campista, né? Todo mundo achava que o Tite ia embora, mas o Corinthians manteve o Tite, né? E aí o time tá, enfim, se encontrando. Danilo de cabeça para o Edson. Muito forte, Edson vai, não deu. Só tiro de meta que favorece o Vasco da Gama. A gente vê, Luiz, que exatamente esse período que ele teve para preparar a equipe, o Corinthians tem várias jogadas trabalhadas. Por exemplo, essa é uma jogada trabalhada. Você vê que o Danilo sai de uma posição do quarto zagueiro para pegar essa bola aqui para fazer o desvio para o Edson, que é muito rápido. Isso é uma jogada treinada, não é uma jogada de improviso que eles fizeram somente ali sem que tenham treinado. Luiz, Diga. já é a segunda bronca que o técnico Ricardo Gomes dá no Diego Souza. Nesse momento ele estava pedindo para ele segurar a bola, está pedindo para ter mais personalidade e avançar um pouquinho mais a marcação e brigar mais. Aí o Dedé foi virar, quase que o Willian interceptou essa bola. Essa virada de um lado para o outro é sempre muito perigosa, especialmente com a bola no chão, né? Felipe foi desarmado pelo Paulinho. A bola voltou ali com o Rômulo. Márcio Careca.
Paulinho dá o bote certo, lateral favorece o time do Vasco. O Corinthians está fazendo a sua 4ª partida em casa. E o Júnior venceu o São Paulo por 5-0, o Fluminense por 2-0. E venceu o Curitiba por 2-1, só que esse jogo foi em Araraquara. O que chama a atenção, Luiz, é que o Corinthians, a parte de marcação, ela não deixa o adversário respirar em nenhum momento, em nenhum espaço do campo, em nenhum setor do campo. Principalmente porque tem 2 jogadores, que é o Paulinho e o Ralf, que fazem com que os homens que estejam à sua frente, né, comecem a fazer essa marcação e o time vai encostando por trás. Quer dizer, fica pouco espaço. O Vasco não está conseguindo sair dessa marcação. O Voaden está marcando uma falta do Rômulo sobre o Danilo, lá no início da tentativa do Danilo. Os jogadores olharam para o Voaden e falaram, não, é lá atrás a falta. Wallace na cobrança. Antecipação do Márcio Careca. Traz pelo meio, tem o Juninho desmarcado, ele faz a jogada individual. Aí o Alexandre interceptou o passe, cortou o passe que era para o Juninho, o Alexandre. Voltou o Romo. Na direita, Éder Luiz. Lá na ponta esquerda vai o Diego Souza, braço levantado. Ele preferiu tocar no Juninho. Juninho devolve, trabalha com o Éder Luiz, que traz pela diagonal, pode bater de esquerda, ou tocar para o Felipe. Felipe recebeu de primeira para o Alexandre, corta o Castan. Bola sobra com o Eldinho. Mais atrás agora o Wallace. O Leandro Castan como opção. O Éder Luiz marca a saída de bola, ele dá um chutão lá para o ataque. Subiu o Danilo, de cabeça para o William. Márcio Careca está na marcação, Danilo vai no fundo na direita, ali Edson está pelo meio. Márcio Careca fez o corte, a bola passa pelo Felipe. Aí sobra no Ralf, Ralf tentou para o Jorge Henrique. Jorge Henrique fez o levantamento para o Danilo, foi na dividida. O Márcio Careca com ele, reclamou de falta, tanto o Careca como o Fernando Praz, o gesto ali do empurrão, né? Mas o juiz marcou, é escanteio no desvio do Márcio Careca. É o segundo escanteio para o Corinthians. O Vasco teve 3 na partida. O Jorge Henrique vai na cobrança. E vem bola curtinha. Fábio Santos dominou, é canhoto e chuta bem. Preferiu devolver no Jorge Henrique. E Jorge Henrique procura a bola levantada para o William. Márcio Careca subiu com o William. Fernando Praz saiu. Foi lá, fez a defesa e agora o Voaden vai marcar a falta no goleiro. Porque o Márcio Careca parou na jogada na expectativa da marcação da falta do William sobre o Márcio Careca. Mas o Voaden entendeu que não houve não, ô Marcílio. Aí na sequência a falta no goleiro. A falta foi clara. Mais uma vez, o Voaden está lá na intermediária, assistindo o jogo a 40 metros de distância. Daqui a pouco vai acontecer realmente dentro da grande área e aí ele não vai estar perto. Porque tudo que acontece que decide é na grande área, não é aqui no meio do campo. Éder Luiz foi desarmado. Está jogando o Fábio Santos. Adiantou muito Rômulo. Felipe. De presente para o Wallace. 33 minutos de bola rolando neste primeiro tempo no Pacaembu. O jogo corrido, o tempo passa rapidinho, né? Aí o Paulinho, mais atrás no Ralf. Engenhão segue 0 para o Flamengo, 0 para o São Paulo. No PV em Fortaleza, estádio Presidente Vargas. Ceará vai ganhando do Atlético Mineiro por 1-0. Atlético Mineiro, a expectativa de conquistar a recuperação no campeonato. Dorival Júnior já balança. É o Galo em crise. Luiz. Sim. O Ricardo Gomes, que normalmente é um cara tranquilo, está distribuindo bronca para todo lado, já deu um soco no banco de reservas aqui na proteção, que doeu até na minha mão. Felipe tentou para o Diego Souza. Aí o Paulinho mais atrás agora no Wallace. Wallace para o Castan. Já teve o show do intervalo. Os gols dos jogos já encerrados. 7h30 da noite, o Inter venceu o Atlético Paranaense, Cruzeiro 2-0 no Grêmio com 2 gols do Montijo. Avaí, Bahia 2-2. E aqui uma falta que favorece o Corinthians. O Wallace. O Eldinho. William. Aí o Ralf. Juninho vem na marcação. Na esquerda é Jorge Henrique. Olha o drible que ele deu no Fagner. Levou pela diagonal. Chegou o Fagner. E o juiz está marcando a falta do Fagner sobre o Jorge Henrique. Vai ser punido com o amarelo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o mundo muda. O Itaú muda com você. Da primeira falta o Jorge Henrique saiu, mas da segunda não saiu não. Ah, mas acontece o seguinte, que ele joga o corpo dele, o cotovelo em cima do jogador do Vasco da Gama. Olha agora. Como ele provoca o contato. É ele que vai no contato, olha ali.
A falta foi dele, Jorge Henrique. A reclamação do jogador do Vasco foi correta. Na primeira pode até ter sido falta nele, mas ele levou de vencida. Claro, no momento que deixou, passou para trás. O William vai na cobrança de falta para o Corinthians. Veja a movimentação do Wallace, do Paulinho, os grandalhões. O William fez o levantamento, Danilo não conseguiu desviar, a bola sobrou com o Edson. Defendeu o Fernando Praz. E ele vai de novo, ele soco, tira dali. Bola voltou com o Ralf. E o Rômulo chega rasgando, tirando da área vascaína. O Wallace dá um chutão lá para a ponta direita. O Leandro Castan se apresenta. Leandro Castan domina. Vai tentar o drible. Está sendo marcado de forma implacável pelo Careca. Paulinho fez o cruzamento. Bola passa por todo mundo. Foi muito alto o cruzamento. Sobra com o William do lado esquerdo. De novo o cruzamento. E agora o Fernando Praz. Já faz a ligação buscando o Éder Luiz, né? Tem sempre uma válvula de escape importante para o Vasco. O Éder Luiz reclamou de falta do Fábio Santos. Mas o Boada entendeu que não houve. Pois é, se ele marcou aquela sobre o Jorge Henrique, e que o Jorge Henrique foi quem fez a falta, essa muito mais, né? Tá começando a perder o controle, aquela sintonia fina, sensibilidade que o árbitro tem que ter. Perdendo o Leandro Voada, né? Wallace para o Castan. 37 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Já tem o show do intervalo para você, muitos gols. Informações da seleção brasileira diretamente da Argentina. Jorge Henrique para o Fábio Santos. Chega Juninho. Fábio Santos levou, tocou no Jorge Henrique. E o Fagner foi e fez a falta, o juiz marcou. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. Já se levantou ali o Jorge Henrique. Mas essa falta de critério é que causa esse tipo de reclamação. Os jogadores começam a ficar nervosos, tensos, não sabem o que vale para um lado e o que vale para o outro. Quer dizer, ele começa a criar um problema para ele próprio, o árbitro. O William na cobrança da falta. Danilo está na marca do pênalti, Paulinho também. O levantamento vem por ali, Diego Souza faz o corte. Ela voltou no Ralf. Jogou no Eldinho. Tocou o Márcio Careca, o lateral favorece o time do Corinthians, dá pela direita. Aí o Liedson, domina marcado pelo Anderson Martins. Saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Internautas que mandam suas mensagens. Vamos à mensagem deste primeiro tempo. Juninho, essa é a Maria Clara. Seja bem-vindo. O bom filho a casa retorna. Pulaê, deixa o caldeirão ferver, oi. Pulaê, deixa o caldeirão ferver, oi. Maria Clara, sensacional. Acho melhor você ensinar o Rafael. Aí o recado do Rafael e da Maria Clara participando com a gente, mandando o vídeo. Os internautas participando com mensagem de texto, com mensagem de vídeo. Faça a sua mensagem, venha participar com a gente. Eu acho o maior barato quando a criançada participa das nossas transmissões. Jorge Henrique. Aí o Ralf. Pelo jogo para o Eldinho. William. Trouxe pela diagonal, tocou no Paulinho. Paulinho adianta, boa bola na direita, tentou o corte. O Eldinho acabou perdendo, o Márcio Careca entrega para o Felipe. Felipe no meio para o Rômulo. Rômulo fez o corte, o Juninho Pernambucano estava na jogada. Protegeu, devolveu no Rômulo, que passa para o Éder Luiz. Na direita tem o Alexandro. O Alexandro dominou. Foi para cima da marcação do Fábio Santos. Aí o Fagner. Fagner tentou o drible. Foi para a grande área. O Fagner, que grande lance! Globo, a gente se liga em você. Vivo, melhor internet com maior cobertura 3G. O Fagner arrancou, fez tudo certinho. Tentou fazer o golaço. E você vê o torcedor do Corinthians. As crianças também no estádio, está muito bem agasalhado. Com o gorrinho do Timão. Um par de luvas. O Fagner, que começou a carreira no Corinthians, foi revelado pelo Corinthians, foi para a Holanda, para o PSV. E nessa volta está no Vasco.
o lateral direito, Fagner. É a primeira jogada perigosa que a gente pode dizer do Vasco depois do seu gol, né? Anderson Martins não alcançou. Fernando Praz sai jogando com o Márcio Careca. A grande família, amanhã, depois de insensato coração. Márcio Careca vem na velocidade. Juninho Pernambucano se apresentou do ladinho dele. Ele toca para o Juninho. Juninho domina. Vem o Felipe um pouco mais atrás. Aí o Juninho no Felipe. Dominou o Felipe. Passou no centro o Diego Souza e o Alexandre. A bola volta no Felipe. E o Ralf está jogando com o Jorge Henrique. Foi para cima do Fagner. O Voaden mandou o seguinte: entendeu que não houve falta do Fagner agora sobre o Jorge Henrique. Agora eu concordo com o árbitro também. Todo mundo passa a se jogar. Nem acho que ele se jogou, acho que ele patinou mesmo o Jorge Henrique agora, né? Foi botar o pé esquerdo de apoio, deu aquela patinada. Aí o Paulinho. O Eldinho. O William. Liedson. Danilo, são opções. Ele tocou no Danilo. Danilo tentou a devolução para o Paulinho, clareou, levou para o pé direito, bateu no cantinho. Bateu de bico no cantinho, passo direito do Fernando Praz para lembrar o Ronaldo Fenômeno, pro Tite sair na comemoração e pro Corinthians virar o jogo no Pacaembu. Paulinho, segundo dele no Brasileirão, com seus dois volantes, que é o esteio do time. Exatamente, Luiz. São os dois homens que vêm de trás, que não tem marcação, que chegam como elemento surpresa. Da mesma forma como foi o Ralf no rebote na defesa, agora o Paulinho, que fez uma jogada técnica e teve a ideia de bater da forma como ela se apresentou. Foi de bico mesmo, exagerei? Foi de bico. Foi recurso, né? Ele usou o recurso, que a bola estava embaixo dele, não dava para armar para ele bater. O que é que ele fez? Bateu de bico. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, rapidez na entrega faz nossa história. O Vasco deu uma segunda chance na bola parada, embora não seja. Bom, o Juninho não tem muita posição, ele tem um jeito especial de bater na bola, que por sinal o show do intervalo vai mostrar para você uma explicação que ele deu ao nosso Globo Esporte. E o Júlio César sabe da competência do Juninho. Ficou preocupado, orientou a barreira que protege o canto esquerdo dele. Juninho Pernambucano partiu na cobrança, Júlio César! O Aden está dizendo que a bola saiu depois da defesa do Júlio César. Mais uma vez a cobrança do Juninho, olha. Bate com muita facilidade o Juninho. A gente está revendo por um outro ângulo a cobrança. Ela passa da barreira, faz a curva. O Júlio César esperto fez a defesa. Juninho cobrou o escanteio. O corte agora foi do Ralf. Se chocou na saída, ficou reclamando de falta. Márcio Careca trabalhando com o Felipe. 44 minutos, Felipe levantou. Alexandre, a bola passou. Alexandre foi. Chegou lá no Júlio César. O Júlio César ficou caído. Castan dá uma dura no Alexandre. A gente está vendo na passagem do Alexandre no Júlio César. Você vê alguma maldade nessa correria que ele fez ali ao lado do goleiro do Corinthians? Não, nenhum. O Júlio César girou. Quando ele girou, a perna dele foi pro ar. Ele usou uma malandragem, tá ganhando o jogo, tá no final do primeiro tempo. Não houve nada. Olha só. Um toquezinho de leve no joelho dele, mas nada que justifique isso, toda essa discussão, né? Mas foi exatamente para isso, para ganhar um pouquinho de tempo. Ô Júnior, a virada do Corinthians, a vitória por 2-1, esse resultado é justo? Luiz, a justiça no futebol a gente sabe que é bastante complicado, mas a iniciativa do jogo o tempo todo, a gente pode até dizer, o Vasco fez o gol cedo, mas não é fez o gol cedo, porque o Corinthians nem tinha se arrumado em campo.
a gente pode ver até pela posse de bola que o Corinthians ficou mais tempo com o Vasco, sendo muito mais objetivo do que o Vasco nesse primeiro tempo, que não conseguiu organizar os seus contra-ataques. Os 3 homens de frente, Éder Luiz, Diego Souza e Alexandre, não foram bem no primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no Pacaembu, de virada o Corinthians vai vencendo o Vasco por 2-1, vai sustentando a liderança e o nosso show no intervalo começa com os nossos repórteres, que ali atrás do gol, né? O gol dos vestiários, vinheta do inacreditável Futebol Clube. Que foi pênalti, hein? Que por sinal foi pênalti, não foi? É que o árbitro não acreditou que o jogador fosse errar. Podia marcar depois dele errar, podia? Não, depois se deixou, ele deu a lei da vantagem. Aí chutou e errou, aí morreu. É aquele velho ditado que existe da arbitragem. A maior vantagem no pênalti é o pênalti. Mas se ele quiser dar vantagem no lance de pênalti, ele pode? Pode. Autoriza Leandro Voaden. Bola rolando, está valendo o segundo tempo no Pacaembu. De 2 para o Corinthians, 1 para o Vasco, 8ª rodada do Brasileirão. Vasco é o mesmo time, Luiz. Corinthians também, mesma formação. O Tite falou que tem que partir para cima, tentar o terceiro, não tem essa de segurar resultado, não. O Ricardo Gomes, por sua vez, quer que o time segure mais a bola. Foi a principal reclamação dele durante o primeiro tempo. Aí o Fábio Santos. Bola volta no Éder Luiz. Jorge Henrique vem na marcação. Ele toca mais atrás agora no Juninho. Com o Fagner desmarcado pela direita. Ele tocou no Éder Luiz. Escapou do controle do Éder Luiz. E o lateral favorece o time do Vasco. Acho, né, Júnior, que você até já disse isso. O Corinthians está no seu normal. Um jogo muito coletivo, muito consistente. E o Vasco tem vários jogadores abaixo na condição técnica, né? Sobretudo esses 3 homens de frente, né? Que se tivesse numa condição melhor, Luiz, segurariam essa bola. Então daria tempo para o meio e para a defesa respirar. A bola está batendo e está voltando. Se isso acontecer, o jogo vai ficar mais igual. De cabeça do Dedé, a bola vai saindo em lateral. O Fagner caiu ali bem pertinho do nosso microfone de captação de áudio ambiente, que está no meio do campo ali. Deu para a gente ouvir o grito dele, né? E Luiz, desde o comecinho do jogo no primeiro tempo, o Tite pedia muito para o Corinthians jogar aberto pelas pontas para usar o Jorge Henrique. Depois do cartão amarelo do Fagner, continuou pedindo, até aumentaram os pedidos, quer que o Jorge Henrique parta para cima do Fagner. Falta cobrada rapidinho. Felipe tocou na esquerda, Márcio Careca fez o levantamento, fechou o Alexandro. Chegou Leandro Castan, deu um chutão tirando dali. Bola volta com o William, tocou de cabeça mal, sobrou no Felipe, tentou bater pro gol, saiu meio lascado. Paulinho não permitiu que o Felipe finalizasse com aquela tranquilidade, né? Chegou atrapalhando ali o Felipe. Dedé trabalhando com o Juninho. 10 anos depois, Juninho Pernambucano está de volta ao Gigante da Colina, está de volta ao Vasco. Lateral que favorece o time carioca lá pela direita, vai chegando o Fagner para fazer a cobrança. Ele tem um Juninho mais atrás. Juninho trabalhando com o Fagner. Lateral de novo para o Vasco. Tem pressa o Fagner, arremessando para o Éder Luiz. Devolveu para o Fagner, na direita, Alexandre na boca do gol. Cruzamento na primeira trave para o Alexandre, a bola passou. Sobrou do lado direito, saiu jogando o Eldinho. Foi pressionado pelo Márcio Careca, que desvia, a bola sai, é lateral para o Corinthians. Assim que a bola parar de rolar, Alex Escobar entra em campo com o placar da rodada. Com vários destaques no placar da rodada. Campeonato Brasileiro, tem Copa América. Por sinal, informação quentinha da Copa América, a gente viu há pouco o Messi. Ele levou a mão no joelho direito, né? Saiu no intervalo mancando, mas ele está de volta com a seleção argentina para o segundo tempo contra a Colômbia. E Edson. Tá 0 a 0, Argentina e Colômbia. E agora a falta sobre o Edson. Edson, que naturalizou-se português, defendeu a seleção portuguesa na última Copa do Mundo, fez até um gol, né? E a gente tá vendo, ele botou a mão no rosto do Rômulo, que ficou pedindo uma falta antes do Edson ser atropelado. Aquela mão que ele coloca é instintiva de proteção. Fernando Praz orientando ali, digamos, o Felipe, que vai proteger, vai atrapalhar um pouco o Fábio Santos, que fez o levantamento. A bola vai sobrando na meia-lua da grande área para o Diego Souza, que perdeu para o William. Rômulo corta, a bola volta no Fábio Santos, Jorge Henrique. Aí o Dedé entrega no meio para o Diego Souza, Éder Luiz na ponta direita. Aí ele trabalha com o Éder Luiz, os 3 da frente do Vasco aparecendo muito pouco no jogo. Juninho
Fagner pelo meio, chega Paulinho de bico, joga essa bola para escanteio. Ou até uma marcação de falta. O Voaden está apontando na direção lá da lateral, né? Porque naquela dividida lá no Éder Luiz, o assistente marcou a falta. Ele esperou a fração de segundo ver se dava vantagem. Não concretizado, ele volta atrás e marca a falta. Correto. Juninho Pernambucano vai na cobrança de falta, daquele jeito que ele explicou hoje no Globo Esporte e que nós mostramos novamente para você agora há pouco no show do intervalo. Aquela batida de baixo para cima na bola. E vem Juninho, faz o levantamento. Olha o Alexandre, a bola sobrou com o Anderson Martins, mas está parado o jogo. Marcado o impedimento. Bandeirinha levantou, o Dedé está aí sentindo um problema no peito. E a gente vai rever a jogada agora. O Alexandre está lá na frente. Nossa, tinha uma penca. O Dedé chega e o Anderson Martins. Mas o Alexandre participou e está me pedindo, né, Marcelo? No impedimento foi bem marcado. Acho que o Dedé foi bolada mesmo que ele levou no peito. É abaixo do peito, né? Luiz, você falou em relação à batida do Juninho. Aquela ali é uma batida diferente. Porque é uma batida de cruzamento. É com o peito do pé, com a parte interna do pé, para você pegar já o teu companheiro de frente. Éder Luiz pela direita. Vai para a linha de fundo. Alexandre pediu para o Alexandre. Não conseguiu tocar. Na verdade, é a primeira jogada que se desenvolve por inteiro, digamos assim, da dupla de ataque do Vasco. No jogo inteiro. Olha lá o Fábio Santos na cobrança do lateral. Começando para o Danilo. Subiu o Romo. Wagner. Ligou pela posse de bola. Jorge Henrique pressiona. O Voaden está marcando a falta sobre o lateral direito do Vasco. O Edson faz gestos, reclama com o Voaden. O Jorge Henrique chegou de um jeito, o Fagner, o Edson vai. Teve falta aí, Marcelo? Falta do Jorge Henrique, bem marcado. Anderson Martins, 6 minutos de bola rolando no segundo tempo. Engenhão continua 0-0, Flamengo e São Paulo. O Internacional venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e com a vitória entrou no G4, terceiro colocado com 15 pontos. É o Inter se recuperando. Depois daquela eliminação traumática na Libertadores, já teve a conquista do Gauchão nos pênaltis dentro do Estádio Olímpico. E agora o time vai se recuperando, vai jogando um futebol muito vistoso, por sinal, né? Falta sobre o Juninho. 36 anos o Juninho. Jogou 292 jogos com a camisa do Vasco antes de se transferir e virar rei de Lyon na França, né? Lyon, que jamais havia conquistado um título, foi 7 vezes seguidas campeão na França. Aí o Juninho na cobrança faz o levantamento, o Alexandre vai subindo. Bandeirinha já está marcando um impedimento. Não sei se do Alexandre ou do Dedé. O Alexandre está à frente. Acho que o Dedé estava... Não, o Dedé não, mas o Alexandre está participando, né, Marcelo? Justamente o que participa da jogada era o Alexandre, que estava em posição de impedimento. Ele sai e volta para participar da jogada. Mas no momento do lançamento, ele estava em posição irregular. Na mesma posição que ele estava da falta anterior, né, Luiz? Que estava impedido antes da bola chegar. Podemos dizer que é um pouquinho de falta de atenção? Exatamente. Exatamente. Aí o Márcio Careca tocando de cabeça pelo meio. Vai o Ralf. Ele toca para o Paulinho. Os autores dos gols do Corinthians. Recebeu na direita o Eldinho. O desvio foi do Márcio Careca. O lateral favorece o Corinthians do lado direito. Amanhã, depois de Lara com Z, começa a nova temporada de Amor e Sexo com Fernanda Lima. O Eldinho vai na cobrança do lateral. Arremessa lá na grande área. Subiu o Danilo. Anderson Martins botou no vazio ali. Vai o Márcio Careca. Despacha mal. Recupera o Ralf. Entregou para o Paulinho. Paulinho levantou para o Jorge Henrique. Subiu o Wagner. O desvio foi decisivo na jogada. É escanteio que favorece o Corinthians. O Corinthians tem o terceiro escanteio no jogo. O Vasco teve 4. Aí vem cobrança do Jorge Henrique. Fernando Praz tirou dali. A bola voltou. Sobrou com o Ralf. Tentou devolver para o Jorge Henrique. Alexandro. Ele foi fazer o domínio. Se assustou com a decisão de posicionamento do Jorge Henrique. Acabou tocando essa bola para a lateral, Alexandro. Aí o Danilo.
Fábio Santos, Danilo, tocou mal. Fagner recupera. Saiu jogando com o Éder Luiz do lado direito. Tentou adiantar, adiantou mal. O Corinthians retoma a posse de bola. Saiu com bola e tudo, é lateral para o Vasco da Gama. O Vasco que jogou 7 partidas no campeonato, teve 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nas 3 primeiras partidas, o Vasco utilizou um time de reservas. E por sinal foi muito bem, né? Ganhou do Ceará, ganhou do América e teve uma derrota para o Curitiba. Uns 6 pontos nas 2 primeiras partidas com o time de reservas, porque os titulares foram poupados para a decisão da Copa do Brasil. Juninho Pernambucano fez o levantamento, o Diego Souza subiu, o toque de cabeça do Alexandro. E mais uma vez o bandeirinha marcou. Me parece que ele marcou o impedimento. A gente vai ver de novo no lance se o Alexandro está à frente. Outra vez, hein, Marcelo? Exatamente. Só que agora é o Alexandre, número 9, sabe? Terceiro. 5 minutos. Não é uma faltinha de atenção, agora já é faltona de atenção, 3 seguidas. E todos em lance de bola parada. Quer dizer que é o lance mais fácil do jogador saber o que está acontecendo ao redor dele, o posicionamento dele e dos adversários. Obviamente que o jogador tenta esperar o limite do cruzamento, né? A gente está vendo que foram 4 impedimentos do Vasco, 3 deles do Alexandre, nenhum do Corinthians no jogo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola retornável, mais felicidade, mais economia. Os gritos do Tite pedindo pro time sair, né? Deixar fazer um campo menor, não ficar tão lá atrás os jogadores de defesa. Diego Souza no Felipe. Aí o Rômulo. Outra vez no Felipe. Na esquerda ele trabalha com o Márcio Careca, trabalha mal o Márcio Careca. Foi dominar, a bola escapou, saiu, é lateral que favorece o Corinthians. Márcio Careca que já tem quilometragem, né? Começou no Santos, teve uma passagem no Palmeiras, mas brilhou mesmo jogando no Brasiliense. Anderson Martins, já temos um lance no Engenhão para você. Flamengo e São Paulo segue 0 a 0. E Edson com o Dedé. Pressa aí o Eldinho para fazer a cobrança do lateral. O Eldinho tem apenas 20 anos. Apareceu jogando no Paulista de Jundiaí, né? Pra quem não sabe, Jundiaí é uma cidade que fica aqui a 50 quilômetros de São Paulo. Paulista, time já campeão da Copa do Brasil. E foi contratado pelo Corinthians. Felipe pro Juninho. Éder Luiz na ponta direita, Alexandre pelo meio. Vem o Juninho, pode até bater pro gol. Rolou pro Éder. Tentou o cruzamento, apareceu para fazer o corte a zaga do Corinthians e ficou sentindo. O Corinthians vem pro campo de ataque, ficou sentindo o Wallace. Jorge Henrique trabalha do lado direito com o William. Já se levantou o Wallace, mas ele imediatamente levantou a mão quando caiu, né, no corte desse cruzamento, né? E agora o Felipe fez a falta no Jorge Henrique e o Voaden. E dá uma olhada lá para o Wallace para saber se está tudo bem com o camisa 25 do Corinthians. A gente está revendo o corte que ele fez, ó. Ele torce ali a perna esquerda, veja, vira o pé e o joelho também. Ficou preso o pé esquerdo do Wallace. Diego Souza. Chega recuperando o Juninho. Tentou o levantamento para a ponta esquerda para o Alexandre. Ali o Vasco do lado esquerdo. Ficou caído um jogador do Corinthians ali, o William. Mas se levantando, o juiz mandou seguir o jogo. Porque não houve nada. O jogador do Vasco, uma arremesso lateral a seu favor, fair play diz que ele deveria esperar, né? Não esperou, o árbitro não pode fazer nada, segue o jogo. Argentina e Colômbia segue 0 a 0. Agora há pouco nós mostramos um lance incrível da seleção. Estou inconformado com aquele pênalti, viu, Marcelo? Porque era expulsão também, né?
driblou para fazer o gol. Se ele marca o pênalti, expulso, exatamente. Agora o cartão amarelo lá. Aí saiu o cartão amarelo para o Fábio Santos por essa falta aí no Éder Luiz. Já nós temos um lance no Engenhão para você. Fábio Santos recebendo o primeiro cartão amarelo do jogo. Juninho vai para a cobrança. Segundo, hein? Ah, o segundo, é verdade. Juninho na cobrança da falta. Passa orientações para os companheiros. E vem levantamento, Alexandro! Agora ele estava em condição legal. O Juninho fez o cruzamento, o Alexandro vai. O peixinho, como essa bola passou triscando na trave. E tinha condições normais nesse lance, né, Marcílio? Tinham 13 jogadores do Vasco em condições normais, porque o lateral do Corinthians não saiu. A zaga saiu para provocar o impedimento e um zagueiro não saiu, deixando todos em condição regular. Na verdade, dessa vez ele não levou sorte, viu, Luiz? Que ele fez o movimento da cabeça, inclusive, perfeito, que era para tirar qualquer possibilidade de defesa do Júlio César. E vem o Corinthians pela esquerda, Danilo tentou o toque pelo meio, apareceu para fazer o corte lá atrás o Rômulo. O Ralf recupera, aí foi o Fagner, chegou estourando, a bola ficou do lado esquerdo com o Ralf, adiantou para o Danilo, Liedson e o William pedindo os dois na granjada, levantamento, a bola passou, vai o Liedson, chegou com o Márcio Careca, o assistente está marcando a falta, o jogo já está parado, a falta do Liedson no Márcio Careca, marcada pelo Voaden. Vamos ver o lance do Engenhão? Ronaldinho do lado esquerdo, driblou e o juiz mandou seguir. Ronaldinho ficou desesperado, olha o lance aí. É o Wellington que está na marcação do Ronaldinho. Ficou inconformado o Ronaldinho. A gente vai ter já aqui a informação dos nossos companheiros da produção, se o José Roberto Rade, que é o comentarista de arbitragem desse jogo aí, acompanhando lá no Engenhão, o José Roberto Rade entendeu que houve pênalti nesse lance sobre o Ronaldinho. E aqui o Tite conversa com o Emerson, o Sheik daqui a pouco entra no Corinthians. E por sinal, em todo treino do Corinthians, o Emerson trabalha pelo menos um terço do tempo como titular. Você está vendo aí o Sheik, campeão brasileiro pelo Flamengo e pelo Fluminense nos últimos anos. Ano passado fez até o gol do título, né, na vitória sobre o Guarani por 1-0. É falta para o Corinthians, a falta é boa. E vem levantamento de falta, Danilo está na marca do pênalti. Leandro Castan também vai, olha o Danilo. Desviou de cabeça, a bola vai à direita do gol do Fernando Praz. Globo, a gente se liga em você. Gol, o carro oficial da seleção brasileira. Portanto, lá no Engenhão, esse lance sobre o Ronaldinho aí, que o Márcio Chagas, que é o juiz do jogo lá, não entendeu como pênalti. Deixou o jogo seguir. É árbitro do Rio Grande do Sul. Aí o Vasco se mandando pela direita. Éder Luiz arrumou pro Fagner, vai no fundo, cruzamento, Diego Souza desviou, a bola sobrou com o Alexandro, deu uma puxadinha pro meio da área e o Fábio Santos chegou tocando para escanteio. Do tipo, né, o que eu tenho para fazer, porque não tô sabendo se tem alguém nas costas. Vamos ver se era isso mesmo. Dava até para botar essa bola no peito, né? Dava para com o peito atrasar essa pro Júlio César. Juninho na cobrança do escanteio. Éder Luiz na primeira trave. Ele faz o levantamento, faz muito pelo alto. Anderson Martins tentou o domínio. Chegou lá atrás para tirar essa bola. O Wallace rasga, tira de lá. E o Liedson vai tentar ganhar essa bola do Márcio Careca. Ganhou. Fez o drible. Sai jogando pela direita. Jorge Henrique está no alto, lá na ponta esquerda. Ele tocou no William. Levantamento impedido, Jorge Henrique. Tem que dar cartão aqui. Tem que dar cartão pro jogador do Vasco da Gama. O Márcio Careca no Liedson, É exatamente o que vai fazer o Leandro Voaden. Perfeito. Deixou o jogo seguir, houve a lei da vantagem. O Corinthians estava atacando, fazendo um ataque perigoso, mas a falta, ele foi agarrado, a falta foi de cartão. Nós vamos ver agora novamente. Olha ali. Aí deixa seguir, correto. Aí houve o impedimento. Aí outra fase de jogo.
Aí volta e mostra o cartão. Foi perfeito agora o árbitro. E foi a última jogada do William, número 7, saindo para a entrada do Emerson, camisa 11. A gente está revendo mais uma vez ali a arrancada do Liedson. E depois houve o impedimento do Jorge Henrique. Emerson, o Sheik. Entrando no Corinthians. O William tem feito uma excelente temporada com a camisa do Corinthians, desde que entrou no time, faz gols, tem sido um jogador importante, mas o Emerson também é um jogador de reconhecida qualidade técnica, né, Não, e principalmente, Luiz, você vai chegar aos 20 minutos, onde o Corinthians deu uma recuada, e vai procurar usar o espaço que o Vasco deixa, porque o Vasco se lança para tentar um empate. E a velocidade do Emerson, nesse momento, talvez seja até muito mais importante do que o Williams, que é um jogador tático, além da boa qualidade que ele tem. Esse é o quinto jogo do Vasco como visitante. Venceu o Ceará e o Atlético Goianiense, empatou com o Grêmio, aí já com o time de titulares, né? E foi goleado pelo Coritiba por 5-1 naquela partida, atuando com os reservas. Vem aí o Bernardo, Luiz. Bernardo, que tem sido um jogador, praticamente o 12º jogador do Vasco no campeonato. Nós temos um lateral para o Vasco lá na direita. Não, é para o Corinthians, está marcando para o Corinthians o Boaden. E já já o Bernardo vai entrar no Vasco da Gama. Já já temos um lance do Engenhão para você. Segue 0-0 Flamengo e São Paulo. E lateral para o Vasco do lado direito. Pressa lá o Fagner para fazer a cobrança. Aí o Bernardo conversando com o Ricardo Gomes. É o artilheiro do Vasco na temporada. Tem 12 gols o Bernardo. Como mais um 12º jogador mesmo, né? Atua em praticamente todos os jogos. O juiz entendeu que foi falta do Juninho sobre o Jorge Henrique. Vamos ver o lance do Engenhão? Cobrança de falta do Ronaldinho. Defesa do Rogério Ceni. E em cima da linha ali, a zaga do São Paulo salvando. Vai sair o Diego Souza, Luiz. O chute foi do David, né? Aqui já já Diego Souza vai pro chuveiro. Deu uma olhadinha lá pro banco, já percebeu que vai sair o Diego Souza. Pela conversa do Ricardo Gomes aqui com o Bernardo, ele quer que ele segure a bola, mas ali na entrada da área, que dá um pouco mais de qualidade, ele reclamou bastante do Diego ao longo do primeiro tempo. O Diego hoje claramente está muito abaixo do que ele pode fazer, né, Ju? Sem dúvida, Luiz. A gente já viu ele jogar, não partidas boas, mas hoje realmente para ele não foi um bom dia. Aí o Diego Souza prontinho para deixar o campo. O Vasco estreando o novo uniforme, né? A meia listrada, a camisa sem a faixa transversal nas costas. E o Bernardo com a 31 entrando no lugar do Diego Souza. É mais um jogador que tem também na bola parada, exemplo do Juninho Pernambucano, um dos seus fortes. Alexandre. No meio para o Juninho. Tentou o passe para o Bernardo, a ideia foi boa, mas o toque saiu fraco. O Eldinho dá um chutão lá para o ataque, a bola vai ficando sozinha lá com o Dedé. Luiz. Sim. O torcedor corintiano já começou a pedir o Alex, meia Alex. Ele estreou na semana passada contra o Bahia lá em Salvador. E o Tite atendeu aos pedidos da torcida, já chamou o Alex, vem vindo aqui para conversar com o treinador. Olha o Edson, perdão, Abel dominou, foi para cima do Anderson Martins. O Anderson faz bem o giro e sai jogando. Portanto, o Alex do Guarani, do Internacional, que estava jogando na Rússia, na seleção brasileira. E aí você vê o Eldinho, fez o drible, ganhou a jogada do Bernardo, tentou botar na frente o Felipe. Foi com o corpo, atrapalhou o Eldinho, é só tiro de meta pro Vasco. Aí o Alex, prontinho para entrar. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o mundo muda. O Itaú muda com você. Felipe pro Rômulo. Márcio Careca no Alexandre. De novo pro Felipe, chegou rasgando, o Paulinho levou a melhor. E aí o Rômulo, Alexandre, briga o Danilo, ficou brigado, pedaço ali. E Edson pro Emerson. Anderson Martins tentou fazer o giro. Olha, uma bola de difícil toque pro goleiro, de repente fica no meio do caminho agora até. E o Fernando Praz agora chutando contra o corpo do Liedson. A torcida do Corinthians adorou. E o Liedson se esforçou para chegar nessa bola aí.
cabeça do Eldinho pro Emerson. Falta do Márcio Careca sobre ele. Assim que a bola parar de rolar, o placar da rodada entra em campo com a apresentação do Alex Escobar. E desta rodada do Campeonato Brasileiro, a Copa América, a Argentina vai empatando com a Colômbia em 0 a 0. A Argentina jogando em casa, a expectativa de muitos gols do time da Argentina, com Carlitos Tevez, com Messi. Esse ataque, pelo menos, para ficar nesses dois jogadores craques, reconhecidamente craques. Vai lá brigar pela bola o Emerson, a bola sobrou com o Danilo. Chegou o Ralf, fez a proteção o Juninho. Ganhou, tocou no meio com o Rômulo para o Alexandre. Alexandre para o Bernardo, a bola volta no Juninho. Voltou queimando, Ralf ganha. Trabalha do lado esquerdo com o Liedson. Wagner cortou. Jogou no Juninho. E a lateral para o Vasco na direita, não, está marcando falta o Wagner. Está marcando o lateral, ele não atendeu a marcação do assistente. Você está vendo o absurdo do Vasco. E aí o Danilo que vai sair para a entrada do Alex. E o Tite falou o seguinte pro Alex: entra acelerado. É a velocidade do jogo, né, Alex? Bom, o Alex é um jogador, né, Abel, de muito recurso técnico, tem um chute primoroso, faz muitos gols de falta. É um jogador que veio para cima das estrelas do Corinthians. O Alex deve ter perguntado pro Danilo: vai para quem essa aí? E o Alex ficou meio constrangido de vestir a braçadeira. Afinal, tá chegando agora, né? E a braçadeira, mas vai botar ali a braçadeira de capitão. Só nesse lance, depois troca! Roubada de bola do Corinthians. Emerson. Fábio Santos vai como se fosse um centroavante. Aí o Emerson. Ficou marcado pelo Dedé. Ele toca mais atrás. Jorge Henrique. Leandro Castan. 26 minutos de bola rolando no segundo tempo. Próximo sábado, 4 da tarde. Brasil e Paraguai, a Copa América ao vivo na Globo. Galvão Bueno, Casagrande, Arnaldo César Coelho, Dino Marcos, Paulo Naves, Eric Faria, o nosso time, diretamente da Argentina para você. O Eldinho. Esse é o Paulinho, enquanto o homem do gol da vitória. Alex já recebeu, levou para o pé esquerdo, tentou de longe, Fernando Praz, volta para escanteio. Tem muitos recursos o Alex. Olha o efeito que essa bola pega, talvez ela fosse para fora, me pareceu mesmo, né? Você está vendo de pertinho todo o movimento do chute de canhota do Alex. E veste a camisa 12 do Corinthians. E vem cobrança de escanteio. Paulinho, Leandro Castan, o Wallace, os grandalhões. Olha o levantamento, o braço ficou no meio do caminho. Dedé tirou dali. Bola volta no Bernardo, ele e o Jorge Henrique. Jorge Henrique desvia de cabeça. O Wallace. Aí na direita o Alex. Entrou pilhado por pedir o treinador. Tocou no Eldinho. Eldinho domina. Edson pedindo. Eldinho foi pro drible. Ganhou do Felipe, agora fez o cruzamento. Fernando Praz defendeu. Agora voltou no Emerson, de pé direito. Falta no Jorge Henrique. Foi interceptado pelo Ralf. Jorge Henrique tinha condição até de chutar essa bola pro gol. Ficou bem agastado com o Ralf. E a gente tá revendo, olha, o cruzamento vem. E é uma bola dificílima pro Praz. E na sequência a bola saindo, conforme você está vendo aí. Alexandre tem bolinha anunciando que a rede balança. Aqui Bernardo levou para o pé esquerdo. Bernardo foi para a linha de fundo, cruzou para o Éder Luiz. Passou muito forte essa bola e vai saindo em lateral. Vamos aos internautas, tem gol, hein? E é gol do Flamengo. Botinelli faz o gol do Flamengo. Vamos ao gol do Engenhão então. Pela direita o Negueba faz a jogada, fez o cruzamento, deixadinha para o Botinelli do Thiago Neves e o chute certeiro do argentino. Ele até fisicamente, embora seja menorzinho, ele lembra o Montijo, né? E o Flamengo faz 1 a 0. E a torcida do Corinthians comemora aqui no Pacaembu. E a rubro-negra em todo o Brasil, porque o time vai para o 2º lugar no campeonato. Vai passando o São Paulo, vai se mantendo invicto. E aqui vai sair o Juninho Pernambucano.
Vai entrar o Alan no lugar dele ali. E o Ricardo Gomes está pedindo para o Juninho passar a braçadeira de capitão para o Felipe. O Alan que também está na seleção sub-20 do Brasil para jogar o Mundial, né? Mas os jogadores foram liberados. Exemplo do Negueba, que acabou de fazer a jogada do gol do Flamengo. Bola na esquerda para o Fábio Santos. Chegou o Fagner. Lateral para o Corinthians do lado esquerdo. Já chegamos a 29 minutos e meio. Já os internautas que participam das nossas transmissões, mandando suas mensagens, interagindo conosco. Aqui está 2-1 para o Corinthians, vai sustentando a liderança, vai vencendo o Vasco de virada. Jorge Henrique recuperou tocando no Paulinho. Paulinho mais atrás, Alex. Forçou. Vamos aos internautas. Quem se reforçou melhor? O Corinthians com o Alex, que acabou de entrar, ou o Vasco com o Juninho, que por sinal acabou de sair? É o Lucas, de Porto Feliz, aqui do interior de São Paulo. Valeu, Lucas. Obrigado pela participação, pela sua mensagem, pelo carinho com as nossas transmissões. E aí, Júnior? Luiz, naturalmente, se esses jogadores tiveram o mesmo rendimento, né, que tinham antes de jogar no exterior, certamente as duas equipes vão ganhar muito. Juninho, a experiência, já teve muito tempo no Vasco. Quer dizer, mas o Alex também não é um reforço pra gente jogar fora, não. Né? E agora a gente vai ver uma das credenciais do Alex, viu, Júnior? Porque tem uma falta frontal pro Corinthians, o Rômulo e o Dedé. Da esquerda para a direita, o Dedé e o Rômulo. A 24,80 metros da bola para a linha de gol. E o Alex vai lá para fazer a cobrança. Fez muitos gols já de falta. É um fundamento que ele exerce com maestria. Já está autorizado o Alex. Estreando diante da torcida corintiana. Partiu o Alex, bateu. Fernando Praz para fazer a defesa. Próximo fim de semana tem um grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Direto de Silverstone. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo no Brasileirão. Ou no Engenhão, ou no Ceará, no PV. E Boiadeiro amplia. Ceará 2, Atlético Mineiro 15º. 0. Portanto, o gol do Boiadeiro deixa o Ceará com boa vantagem. É o vovô chegando à 11ª posição. Com essa vitória sobre o Atlético Mineiro, que por sua vez é 15º, como nós vimos ali. A Fórmula 1 no sábado às 9 da manhã, o treino que define as posições de largada. E no domingo também às 9, o grande prêmio da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Direto da Inglaterra para você. Olha o passe que foi fazer ali o Anderson Martins. Jorge Henrique recuperou, tocou no Alex, levou para o pé esquerdo, foi para o chão, mandou seguir o juiz. E eu acho que o árbitro está certo. Eu estou a 80 metros de distância. Nós aqui na cabine. Mas ele forçou a queda. O jogador Vasco encostou e ele jogou. Então tentou cavar a falta. Aí o Felipe jogando para o Bernardo. Escapou do controle dele. Até aqui não conseguiu acertar no jogo o Bernardo. Jorge Henrique joga na esquerda, vem Fábio Santos. Liedson está mais à frente na ponta esquerda, o Emerson está pelo meio. O Jorge Henrique fica mais atrás e já recebe. E o Tite quer que o time jogue com o Alex. Informa o Abel que o Tite quer que o time jogue com o Alex. E a bola para o Jorge Henrique, vai chegando o Dedé. Ele apara de cabeça. Não dominou o Alan, bola sobra pelo meio. Emerson, vira o jogo na direita. Alex, ele domina, vai passando o Eldinho. Alex tocou para o Eldinho, Liedson pedindo, ele cruzou. Anderson Martins joga essa bola para escanteio. E chegou no pé do Alex. E ele botou o Eldinho em condições perfeitas para o cruzamento, né? O Eldinho que você vê aí voltando. O passe dele foi facilitando o companheiro, já para o companheiro fazer o cruzamento. E o próprio Alex vai na cobrança do escanteio. Leandro Castan está na grande área. O Corinthians está pressionando. 33 do segundo tempo. Está 2-1 o jogo. E o Alex fez o levantamento. O Praz ficou no meio do caminho. Dedé tirou essa bola, que sobrou com o Jorge Henrique. Ele dominou de pé direito. E a bola foi sobre o gol. Quase que se redimiu, né? Que situação, hein, Jorge Henrique? Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. Dá bola só! Aí o Márcio Careca. Bola volta, sola do lado esquerdo com o Felipe. Tentou para o Alexandre. Felipe adiantou.
Chega Bernardo, ganha, Felipe de cabeça para o Alexandro. O Fagner do lado direito, ele tentou levar para o pé direito para fazer o cruzamento. Se enrolou com ele o Jorge Henrique, mas a bola ficou no Bernardo. Chega Emerson, escapou, sobrou no Alan. Alan toca para o Fagner, do lado direito. Fagner vem, tentou o cruzamento. Chegou para fazer o corte Ralf. Domina no peito, sai jogando com elegância. Vira o jogo da direita para o Liedson. Liedson toca no Emerson. Emerson protege, são 5 jogadores do Vasco, 3 do Corinthians. Emerson fez o drible, ganhou do Rômulo. Rômulo faz o corte e se recupera bem. Márcio Careca trabalha com o Bernardo. Daqui a pouquinho tem o placar da rodada com o Alex Escobar. E na sequência, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Globo. Luiz, diga. vai sair agora o Éder Luiz para a entrada do Leandro. E o Tite ficou indignado com a jogada do Alex ali. Falou para ele, simplifica. Do Emerson, perdão, do Emerson. Eu estava até tentando aqui rememorar as jogadas do Alex para descobrir qual, né? Porque ele foi bem em todas. Eu me enganei, foi o Emerson. Foi o Sheik. E aí vem o Vasco da Gama de novo, se mandando pela direita. Bernardo caiu, tentou cavar claramente, né? Esse jeito do jogador brasileiro se jogar, o juiz já está manjando, né? Vai ser difícil marcar a falta quando o cara se joga. De repente até sofre a falta. Fica marcado e o árbitro puxa o freio de mão. Lá no Engenhão a gente teve um apagão, mas não foi do estádio não, hein? Não foi do estádio, foi do Felipe, o goleiro do Flamengo. Mas já está recuperado. Enquanto você vê o Éder Luiz saindo para a entrada do Leandro. O Leandro do São Paulo, do próprio Corinthians. Fez uma temporada maravilhosa em 2002 jogando no Corinthians, né? Campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Ele jogou no Grêmio recentemente, jogou no Fluminense também. Olha a bolinha aí anunciando que tem gol acontecendo no Brasileirão. Liedson, ele trabalha com o Alex. Não tem ninguém para fazer o cruzamento. O Alex segurou com categoria, tocou no Jorge Henrique. Dedé dá o bote certo. Ganha a jogada. Vamos ver qual vai ser a solução que ele vai dar para o lance ali. E o Oswaldo faz o terceiro, hein? Outra goleada sofrida pelo Atlético Mineiro. Mas que situação do Galo, hein? Pelo jeitão do futebol brasileiro, mesmo se tratando do Dorival Júnior, que tem um retrospecto recente muito interessante, com títulos importantes no próprio Vasco, no Santos, etc. Já deve estar difícil a vida para o Dorival Júnior. 3 goleadas seguidas. Flamengo, Inter e hoje para o Ceará. Olha o Alex, vai levando, categoria. Tentou botar na frente, ganhou. Ele ia bater de pé direito, foi atrapalhado pelo Márcio Careca. Aí o Vasco sai jogando, Felipe, Alexandro. Tentou uma puxadinha do lado direito para o Fagner, já está marcando a falta sobre o Alexandro. 36 minutos de bola rolando no segundo tempo. O Corinthians vai sustentando a liderança do campeonato com vitória no Pacaembu. E mantendo também a invencibilidade, exemplo do Flamengo. Bernardo adiantando, tocando. Boa bola pro Leandro, recebe na direita, devolve no Bernardo. Arrumou no meio, Leandro ajeitou pro Felipe, na esquerda pro Márcio Careca, trouxe pro pé direito, fez o levantamento, chegou o Castan, fez o corte. Bola volta no Felipe. Ele protege, balançou o corpo, tocou no Márcio Careca. Alexandre de mão levantada pedindo bola para ele. Júlio César saiu. Escapou do Júlio César. Que isso, Júlio César? Ele reclama com o árbitro sem razão. O erro foi dele. O lance foi absolutamente normal. E aí o Rômulo dominando. Faz o levantamento na ponta direita. Foi muito forte. Globo, a gente se liga em você. Vivo, melhor internet com maior cobertura 3G. Como disse o Marcília, o erro foi totalmente do Júlio César. Ele não prestou atenção que o jogador do Vasco vinha acompanhando a jogada. Ele fez aquele primeiro movimento, Luiz, para bater essa bola no chão para depois fazer a defesa. Anderson Martins tirou de cabeça, a bola fica com o Paulinho. Já mais um lance no Engenhão. Segue 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo. São Paulo, depois de 2003, quando o campeonato passou a ser disputado por pontos corridos, jamais perdeu 3 partidas seguidas. Um time que começou ganhando 5 consecutivas, né? O Carpegiani, que já saiu e já voltou, não sei não também. Anderson Martins lá atrás para o Fernando Praz. Tite conversando com o volante Edenilson, camisa 21, daqui a pouco. Alexandre de cabeça para o Leandro, muito forte. Globo, a gente se liga em você.
Casas Bahia. Rapidez na entrega faz nossa história. Nós mostramos mais uma vez ali o Edenilson. Jogador que foi revelado pelo Caxias, lá de Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul. Chegou a fazer 2 ou 3 boas partidas, mas é um jovem. Está chegando aos pouquinhos aí no Corinthians. Dedé. Lateral para o Corinthians do lado esquerdo. Um fim de semana de muito esporte na Globo. Corujão, Fórmula 1, Brasileirão, Seleção. Olha o Edson. Que isso, hein, Edson? Tentou dar um chapéu no Dedé ali. O Dedé não permitiu que ele completasse a jogada. Vamos ver de novo? Olha o Edson. Faltou pouco para completar. Olha, o Voaden está marcando tiro de meta. Os jogadores do Corinthians, o Alex especialmente, estão inconformados. Eles ficaram na expectativa do escanteio. Fernando Praz faz o levantamento. Alexandre. Ralf tirou. Bola caiu no Felipe. Felipe arruma pelo meio. Boa bola no Alan. Alan foi desarmado. O Corinthians vai agora sair com velocidade. Jorge Henrique. Tocou para o Edson. Ele e o Dedé. Não saiu a bola. Agora sim saiu. No segundo toque. Portanto, o lateral é do Vasco. Temos um lance no Engenhão. Mais um. Vamos lá. Olha só, o Ronaldo Angelini fez ali a proteção. O Felipe saiu. Esse é o Dagoberto ali na jogada. E aí você vê, olha, não é o Marlos. Olha, o Marlos toca com o pé esquerdo na cabeça do Felipe. E olha, o Felipe ficou ali desacordado. Deu a impressão que ele teve aquele processo de enrolar a língua, né? Mas depois ficou tudo bem com o Felipe. Doutor Marcelo Soares, o médico do Flamengo, foi no atendimento imediato. E o goleiro do Flamengo tá bem, tá tudo certo, tá jogando. Leandro fez o cruzamento para o Alexandre. Saiu o Júlio César. E o Edson sai jogando pelo meio, tocando no Alex. Ele faz o levantamento na ponta direita para o Emerson. Termina na Argentina, em Santa Fé. Argentina 0, Colômbia também 0. Colômbia, portanto, vai a 4 pontos. Argentina vai a 2. De qualquer forma, se classificam os 2 primeiros de cada grupo e ainda em 3 grupos, 2 melhores terceiros. A situação que é uma continha que vale até para a seleção brasileira, né? Se vencer a Costa Rica, que está com um time de sub-23, a Argentina vai se classificar, numa pior das hipóteses, como um dos melhores terceiros. Vai sair o Jorge Henrique. Jorge Henrique vai sair daqui a pouquinho. Ele recebe na esquerda do Alex. Aí o Jorge Henrique, marcado pelo Fagner. Tentou botar na frente. Melhor para o lateral do Vasco. Fez o recuo para o Dedé. Deu um chutão lá para a ponta direita buscando o Alexandre. Ele brigou pela bola, mas o Voaden está pedindo para o Jorge Henrique sair exatamente da posição que ele está, que é pertinho da linha de fundo. E o Voaden está intrigado porque ele quer que o Jorge Henrique saia pelo lado mais próximo. O Jorge Henrique queria dar a volta para frente do gol e tudo mais. O Jorge Henrique ameaçou atravessar o campo, quer dizer, andar 120 metros. Né? O Voaden se deu conta espertamente, olha, sai por aqui. A gente viu mais um lance lá do Engenhão. A cobrança de falta que foi na rede pelo lado de fora. 1-0 para o Flamengo, gol marcado pelo Botinelli. Aqui o Voaden marca a falta sobre o Márcio Careca. Finzinho de jogo, o Corinthians vai mantendo a liderança com a vitória. O Vasco está na 10ª posição do campeonato. Tem 11 pontos. O Vasco, evidentemente, com a vitória hoje, manteria. Olha a cobrança rapidinha do Bernardo, mas o Voaden, ele tinha. O Bernardo, como o Vasco não bateu imediatamente, quem sofre a falta é que disse que é o não barreiro. Você não bate imediatamente, você está dizendo, vou respeitar a formação da barreira, né, Marcelo? Exatamente. No momento que deixou o árbitro administrar a formação de uma barreira, ele não pode cobrar mais de forma rápida, né? E
o Bernardo vai para a cobrança de falta. E vem levantamento. E o Júlio César passou na trave. O Alexandre talvez estivesse impedido de novo, mas a bola passou diretamente, né? E bateu na trave na cobrança do Bernardo. Aí o Fagner, 44 minutos. 25 de jogo no Pacaembu. Anderson Martins levantou, a bola passou pelo Castan. Foi lá o Júlio César para fazer a defesa. Olha só a cobrança do Bernardo. A bola passou por todo mundo, quicou e bateu, explodiu na trave esquerda. Aí o Leandro. Termina no PV. E o Ceará goleia o Atlético Mineiro por 3-0. Já tem o placar da rodada. Já você vai curtir os instantes finais do Engenhão. A vitória do Flamengo por 1-0. Aqui teremos 3 minutos de acréscimo. Vamos, portanto, a 48. Anderson Martins levantando. Chega o Castan. Ele, o Fábio. Toque de cabeça para o Alexandre. Subiu para fazer o corte o Leandro Castan. E Edson tentou o passe para o Alex. Recuperação do Rômulo. Aí o Dedé. Joga no lado direito para o Fagner. Fagner vai fazer o cruzamento. Acabou chutando contra o corpo do Fábio Santos. Espirrada, a bola sobrou com o Edson, que toca no Emerson. Aí do lado direito. Ele entrega para o Edenilson. Curtinha no Emerson. O Eldinho caiu. O juiz entendeu que houve falta do Bernardo sobre o Eldinho. (45 minutos e 50). Finzinho de jogo no Pacaembu. Próximo sábado, 4 da tarde. Brasil e Paraguai ao vivo. É a Copa América para você. Aqui a Fiel vai se deliciando com a liderança do time no Brasileirão. Quarto jogo como mandante. A 4ª vitória do Corinthians por enquanto. Aí o Alan. Chega Fábio Santos. A bola vai ficar com o Fagner. Um chutão lá para o centro. O Bernardo vai chegando agora. O Júlio César saiu da área. O Bernardo ganhou. Ele estava impedido. O assistente marcou o impedimento do Bernardo. O Bernardo se desculpa com o goleiro. A gente está revendo o lance, Marcílio. É uma bola meio despretensiosa, né? E na sequência... O jogo já estava parado, mas se o lance prossegue, tem falta de alguém ali? Não, né? não. Ele está parado pela posição inicial do Bernardo quando a bola foi lançada. Aí o toque de cabeça do Eldinho buscando o Liedson. Anderson Martins saiu com bola e tudo pela lateral. 47 minutos e meio. Aquele lance que suscitou a dúvida no impedimento agora há pouco. Vamos ver de novo? Um chutão lá de... Olha como o Bernardo está lá na frente agora. Olha, atenção. Olha o Bernardo ali. Pronto. Super tirateima mostrando o impedimento do Bernardo. Luiz, independente do resultado até agora, o Corinthians mostrou realmente um entrosamento, mostrou principalmente um poder de marcação muito grande de não deixar o adversário jogar em nenhum momento. Segundo tempo um pouco menos, mas o primeiro tempo realmente teve uma iniciativa muito grande. Com isso, consegue fazer com que os homens de meio campo joguem, principalmente Jorge Henrique, Eli Edson, estão sempre participando do jogo, como foi o William também no primeiro tempo. Corinthians 2, Vasco da Gama 1, fim de papo no Pacaembu. Corinthians segue líder, mas a vice-liderança está trocando de mãos. O Flamengo vai ganhando do São Paulo por 1-0.